Olá pessoal, bom dia para vocês. Tudo bem? Tudo tranquilo? Felizes por ser sexta-feira? Muito bom, hein? Nada como uma sexta-feira. Pessoal, vamos continuar nossa matéria. Nós demos início ao estudo da imputabilidade no encontro anterior. Mas antes de começarmos o exame da matéria, vamos ao anúncio do vencedor do sorteio. Lembra do sorteio? O Vademecum, edição 2014, da editora Revista dos Tribunais. O melhor Vademecum do Brasil. Muito bem. E o vencedor foi Wilson Silva, de São José, Santa Catarina. É isso? Matutino, São José, Santa Catarina. O Wilson disse que quero participar do sorteio do esquematizado. Não era do esquematizado, Wilson. Mas mesmo assim, eu acho que você merece, você foi sorteado e levou o Vademecum. Tudo bem? Você aceita o Vademecum? Espero que sim. Wilson Silva, @WilsonPSS aqui no Twitter. Legal. Wilson Silva, faça uma gentileza. Tweete para mim, por favor, seu endereço para que eu possa remeter o Vademecum diretamente para você. Ou então, se preferir, tuita o seu e-mail e eu entro em contato com você pelo e-mail para que você então passe o endereço. Se quiser já passar diretamente o endereço, mais fácil. Do contrário, não tem problema. Manda o seu e-mail que a gente entra em contato, tá certo? É isso aí. Você está aí, Wilson? Se estiver aí, já manda mensagem aí para a gente poder, no final da aula, aí já agilizo as coisas para você. Pessoal, vamos lá, imputabilidade. Vamos contextualizar a matéria. Tem uma pergunta a respeito do momento em que se avaliam as capacidades mentais ligadas à imputabilidade. Mas vamos lá, vamos preparar bem o terreno para que nós possamos examinar adequadamente a questão. Nós estamos estudando a culpabilidade. Dentro dela, examinando os elementos que a compõem. O primeiro elemento é a imputabilidade, que, como vimos, consiste na reunião de duas capacidades mentais. Na reunião das capacidades mentais de entendimento e autodeterminação. O que significa cada uma delas? A capacidade mental de entendimento consiste naquela que permite discernir o certo e o errado, o proibido e o permitido, o que se pode e não se pode fazer. Não é necessário ser bacharel em direito, conhecer as leis, para que nós possamos, na vida em sociedade, saber o que é certo e o que é errado. Esse é um conhecimento que todos nós, com o mínimo de maturidade e desenvolvimento intelectual, temos e adquirimos ao longo de nossa vida. Mas não só a capacidade de entendimento, também é de autodeterminação, de autocontrole. É a capacidade mental de controlar, frear os impulsos. Muito bem, então imputabilidade é a reunião dessas duas capacidades mentais. Em que momento devem ser avaliadas? Vimos, essas capacidades mentais devem ser avaliadas no momento... Vamos ver se você lembra. Sem olhar, hein? Não olha para as anotações. No momento da prolação da sentença, é isso? No momento em que o processo está correndo, o perito tem que ver o estado mental do acusado no momento da perícia? Não. Da consumação do crime? Também não. Essas capacidades mentais devem ser avaliadas no momento levando-se em conta o momento da conduta, da ação ou omissão. Desenvolveu-se, porém, uma teoria que afirma ser necessário, em alguns casos, antecipar-se o momento da avaliação das capacidades mentais. Pelo seguinte, se for absoluto o critério de que as capacidades mentais serão avaliadas no momento da conduta, abre-se ao agente a possibilidade de ele mesmo galgar a impunidade. Como? Basta que ele, em si mesmo, provoque uma situação que o fará, no momento da conduta, desprovido da capacidade de discernimento. Ele consegue, então, armar uma situação de maneira que, no instante em que praticar o crime, pela força da ingestão de alguma substância, ele estará desprovido da sua capacidade de discernimento ou da sua capacidade de autocontrole. Então, se nós nos fiarmos a esse critério de forma absoluta, é sempre no momento da conduta, não teremos como justificar a punição do indivíduo que provoca em si mesmo uma situação de desprovimento de capacidade mental, para galgar a impunidade a fim de que no momento do crime não disponha ou da capacidade de entendimento ou da capacidade de autodeterminação. Para evitar isso, que seria um absurdo, é que se desenvolveu uma teoria.
Essa teoria pressupõe que, ou propõe que, se antecipe o momento da avaliação das capacidades mentais para aquele instante que o sujeito ingere a substância, que em seguida provoca nele a supressão das capacidades mentais. Essa teoria diz, bom, pode até ser que no momento do fato ele não tenha as capacidades mentais, mas isso porque ele provocou em si mesmo aquela situação. Então nós vamos retroagir e verificar se no momento em que ele ingeriu aquela substância, voluntariamente, ele tinha condição de entender, ele tinha condição de se autocontrolar. E se a resposta for afirmativa, ele responde pelo fato. Como se chama essa teoria? Ela é aplicada aos casos de embriaguez. A gente ainda vai falar dela, eu só quero aqui antecipá-la porque ela excepciona o momento. Como se chama essa teoria? Lembra? Teoria da actio libera in causa. Teoria da actio libera in causa. Ação livre na causa. Ou seja, como assim causa? Ação livre na causa. Como assim causa? Qual é a causa que gerou a supressão das capacidades mentais? A ingestão de um medicamento. A ingestão de uma substância que altera o funcionamento do cérebro. Ok, essa é a causa? Muito bem. No momento em que o indivíduo ingeriu essa substância, portanto a causa, a ação foi livre, ele o fez de maneira voluntária? Sim, não foi obrigado, não foi compelido, não foi forçado, o fez de forma voluntária. Então ele responde pelo fato. Actio libera in causa. A ação foi livre na causa que posteriormente gerou a supressão da capacidade mental. Colocar no quadro. Então, o que excepciona o momento de avaliação das capacidades mentais é a teoria da actio libera in causa. Há um exemplo clássico do controlador de uma composição férrea. O sujeito controla os trens na estação. Cabe a ele acionar os mecanismos que evitam a colisão dos trens. Só que esse indivíduo pretende praticar um ato terrorista, mas quer ficar impune. O que ele faz, então? Ele sabe que o momento em que deve modificar a rota de um dos trens é, vamos supor, 10 horas e 20 minutos. Mas ele, então, para evitar a impunidade e causar o acidente provocando aquele ato terrorista, o que faz? Às 10 horas em ponto, ingere um medicamento que gera completamente a supressão de sua capacidade mental. De tal maneira que às 10h20, quando ele deveria evitar a colisão entre as composições férreas, alterando e desviando uma delas, ele não tem condição sequer de enxergar o painel, muito menos de acionar aquele botão. E o acidente ocorre e várias pessoas morrem. E ele alega então depois como uma tese de defesa. Mas eu não posso ser punido, porque no momento em que eu tinha que acionar o desvio daquele trem, eu não tinha capacidade mental alguma de discernir os meus atos. Eu era então inimputável naquele instante. Não, de jeito nenhum. Actio libera in causa. Você voluntariamente provocou aquela situação a fim de tirar a capacidade mental. Tudo bem? Tranquilo? Então tá legal. O exemplo ajudou? Eu vi umas carinhas assim que eu pensei, preciso de um exemplo para ajudar essas carinhas. Tinha umas carinhas aqui no estúdio que não estavam muito, digamos assim, em sintonia com a exposição. Legal, espero ter ajudado. A gente ainda vai falar mais, eu insisto, da teoria da actio libera in causa, só queria citá-la nesse instante. O Código Penal, como já adiantei no encontro anterior, trata da imputabilidade em 3 artigos, e em cada um deles prevê situações de exclusão da imputabilidade. São as causas de inimputabilidade mental. São os artigos 26, 27 e 28. Vamos falar deles, vamos construir uma tabelinha para que nós possamos compreender conjugadamente o regime jurídico por trás desses artigos. Antes, porém, mais um detalhe. O legislador, na determinação da inimputabilidade, pode adotar diferentes critérios. Há casos em que o legislador leva em consideração apenas a causa, em outras situações ele não se importa com a causa, quer apenas verificar o efeito, se suprimiu ou não a capacidade mental, não importa o motivo. E há também hipóteses em que o legislador vincula a inimputabilidade à pesquisa de uma causa e à necessária produção de um efeito decorrente dessa causa. Então, tem um sistema que só se baseia na causa, outro só no efeito,
E o terceiro que combina, causa mais efeito. Vou colocar no quadro, cada um tem um nome. Como é que se denominam esses sistemas ou critérios de aferição? Vamos lá? Sistemas ou critérios de aferição da inimputabilidade. O primeiro deles chama-se critério biológico. Biológico ou etiológico. Biológico ou etiológico. Este é o que só se preocupa com a causa. Nós vamos ver que ele foi adotado no Código Penal numa das hipóteses de inimputabilidade. Esse daqui foi adotado. Depois nós temos o sistema psicológico. Para este, não importa a causa. O que se deve pesquisar apenas é o efeito, a ideia de se estavam ou não suprimidas as capacidades mentais. O Código Penal não adotou o sistema psicológico. Nós não adotamos esse sistema. E, por fim, há o biopsicológico, que, como o nome sugere, condiciona a inimputabilidade a uma determinada causa e a pesquisa do efeito que essa causa produziu. É o sistema mais exigente, não é? Ele conjuga causa e efeito, causa e efeito. Ele foi adotado, sim. Nosso código adotou o primeiro, o sistema biológico, a gente vai ver no artigo 27, e o biopsicológico nos artigos 26 e 28 do Código Penal. A gente vai construir a tabelinha, e a tabelinha vai refletir essa questão, tá legal? Show de bola, Wilson, já recebi aqui sua mensagem, legal. Mandar para Floripa? Oh, show de bola, Wilson. Vou mandar aí para você em Floripa. Aproveita, manda um abraço aí para todos os amigos de Floripa, tá bom? Muito bem. Mas a tua unidade não é Florianópolis, né? A tua unidade é São José, é isso? Vamos lá. Posso mudar, gente? Eu mudei aqui sem tomar esse cuidado? Ok, né? Tranquilo? Eu vou construir agora a tabelinha, tá bom? A gente vai preparar a tabelinha. Você vai ver uma tabela bem simples. Nós vamos colocar numa coluna a causa, na outra o efeito e, por fim, consequência jurídica. Serão, portanto, 3 colunas. Causa, efeito e consequência jurídica. Muito bem. Essa tabela, perceba, ela contém 3 linhas, né? A primeira e a terceira são mais largas, a segunda linha, a linha do meio, é mais estreita. Porque vai ter menos informação, então a gente faz mais estreitinha, tá bom? Vamos tentar colocar na tabela só os pontos centrais, né? Só aquela parte mais fundamental, mas é evidente que haverá várias questões paralelas que serão abordadas. Sugestão é colocá-las abaixo da tabela como legendas explicativas. Começando com o preenchimento, vamos ao artigo 26 do Código Penal. Qual a causa de inimputabilidade aí prevista? Sabe qual é? É a doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Gente, vamos lá. Falando um pouquinho a respeito disso, não é? Agora com aqueles comentários que a gente sugere que você acrescente na legenda, abaixo da tabela. Como se avalia no processo penal esta causa?
Pessoal, no processo penal, só há um caminho obrigatório, compulsório, necessário, para que se possa, ao final, dizer que o réu é doente mental ou possui desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Qual é o caminho? Perícia. Mas que perícia? Perícia psiquiátrica. Mas essa perícia psiquiátrica, mais do que a exigência do exame pericial, o que o CPP impõe? Vamos lá. Processualistas penais, raciocinem comigo. Vamos lembrar do CPP. O Código de Processo Penal diz: se houver qualquer motivo para suspeitar da saúde ou capacidade mental do réu, o que o juiz tem o dever de determinar. Se houver qualquer motivo para suspeitar, pode ser que o juiz tenha certeza, né? Vê lá, completamente louco, babando na audiência, o cara não é normal. Ou pode ser que haja dúvida, parece que ele não é muito bem da cabeça, a defesa até juntou ali, sei lá, um laudo médico feito por um perito particular, ou juntou cópia de uma ação civil de interdição, não é? De repente o sujeito já foi até interditado na vara civil. Muito bem, seja como for, se o juiz suspeitar da saúde mental ou do desenvolvimento mental do réu, o que o juiz criminal é obrigado a fazer? O que o juiz é obrigado a fazer? Instaurar um incidente de insanidade mental, regido pelos artigos, anote aí, 149 e seguintes do CPP. Tem que instaurar incidente de insanidade mental, pessoal. Tem que instaurar o incidente de insanidade mental. No incidente de insanidade mental, obviamente haverá várias providências que serão adotadas, né? A gente não vai entrar nesse detalhe porque isso é estudado em processo. Mas o juiz o que faz? Ele expede uma portaria, nomeia curador, requisita o exame, aguarda a apresentação do laudo, intima as partes do laudo e, se estiver formalmente em ordem o trabalho pericial, homologa o exame e aí encerra o incidente. Tudo está no CPP, fica tranquilo, tudo no CPP. Olha que bonitinho, você está vendo com o Kindle o CPP? Muito bem, gostei, hein? Parabéns, tecnologia, né? Não carrega peso, não é verdade? Legal, gostei. Quando a gente começar as aulas de processo penal, baixa o livro Inquérito Policial no Kindle. Opa, inquérito policial, ação penal, competência, procedimento, juizado especial criminal. Baixa aí no Kindle. R$100, baratinho cada volume. Bom, vamos lá. Dá licença um pouquinho, né? Se o pessoal vai achar que não estou mentindo não, está aqui, o moço está aqui com o Kindle, bonitinho, legal, show de bola. Galera, então retomando, os artigos 1, 4, 9 e seguintes, 149 e seguintes do CPP. Imagina, 149 e seguintes do CPP. Aí que está a disciplina do incidente de insanidade mental. Muito bem. A gente sabe que o juiz não está vinculado às conclusões periciais. Não é verdade? O juiz no processo penal não está vinculado à perícia. Nem no cível, né? Mas num fato que o magistrado é que vai dar a palavra final. Mas ele é obrigado a decretar a instauração deste incidente. Tem que instaurar um incidente. Suspeitou? Tem certeza? Olha a pergunta de concurso. Doutor, é necessário instaurar um incidente quando já há prova da doença mental, por exemplo, com a juntada aos autos da cópia de uma ação civil que decretou a interdição do réu? É obrigatório instaurar um incidente? É lógico que é obrigatório. Alguém sabe me dizer por quê? Mas uma razão não processual, porque o CPP manda. Não é isso que eu quero ouvir. Eu quero ouvir o porquê, eu quero ouvir a razão de direito material. Eu quero ouvir a razão, o porquê, baseado no que estamos estudando hoje. Tem lá uma ação de interdição, está escrito ali, o perito no cível confirmou, o juiz do cível falou, não tenho a menor dúvida, as testemunhas ali, todas disseram, foi a vida inteira, foi louco, completamente louco. E o juiz criminal, mesmo assim, vai ter que instaurar um incidente de insanidade mental para fazer a perícia psiquiátrica. Por quê? Por quê? Por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque no crime não se pesquisará apenas a doença mental. Não se pesquisará apenas a causa, mas também o efeito.
se verificará, e a gente vai colocar isso na tabela, se essa doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado comprometeu a capacidade de entender o caráter ilícito do crime que foi praticado, daquele crime. Ou a capacidade de se autocontrolar no momento daquele crime que foi praticado. Portanto, a avaliação que será feita no processo penal não se contentará, não se esgotará na constatação da doença mental. Pesquisará mais se essa doença mental comprometeu a capacidade de entender, no momento do fato, seu caráter ilícito ou a capacidade de autocontrole do agente. Você percebe? É algo mais específico, é uma pesquisa que não se contenta com a questão da doença mental. Deu para entender isso? Essa é a razão de direito material, né? Você podia falar, professor, por quê? Eu sei por quê, professor, porque o CPP diz que é obrigado. Tudo bem, mas é uma respostinha legal, mas não revela aí uma compreensão total do assunto. Vamos colocar isso na lousa. Então aqui, pessoal, não basta a pesquisa da causa, é preciso também a constatação de efeito. Como são dois os efeitos possíveis, eu vou desdobrar agora essa linha, tá bom? Vou fazer uma divisãozinha aqui, ó. Porque a gente pode pensar em dois efeitos relevantes para nós considerarmos. Tá bom? Então, qual o primeiro efeito que a gente pode verificar a partir do exame, que nos interessa aqui? Aqui é um sinal de adição, né? Primeiro efeito, a supressão da capacidade mental. CM, capacidade mental, de entendimento ou autodeterminação, né? Qualquer uma delas. Supressão da capacidade mental. Quer dizer, a doença era de tal forma, o desenvolvimento mental era de tal maneira importante que comprometeu completamente, retirou totalmente a capacidade de entender ou de se autocontrolar. Este é, como é que nós chamamos este réu? Este é o inimputável. Este é o inimputável. Consequência jurídica, inimputabilidade. Este é o inimputável. Se realmente este sujeito houver praticado o fato, se realmente este sujeito houver praticado o fato, qual será a solução, a decisão do juiz? O juiz irá condená-lo ou absolvê-lo, provando-se que ele realmente praticou o fato, este inimputável? Será condenado ou absolvido? Absolvido, mas é aquela absolvição que não há muito o que comemorar, né? Tudo bem que ele é louco, não sei se vai fazer muita diferença, mas não há muito, pelo menos o advogado talvez, não sei se tenha muito a comemorar, porque é uma absolvição imprópria, porque gera a imposição de medida de segurança. Então aqui é uma absolvição imprópria, aplica-se a MS, medida de segurança. A absolvição imprópria. Legal. A outra conclusão que é relevante anotarmos é aquele caso em que os peritos constatam não a supressão, e sim a redução, diminuição das capacidades mentais, de entendimento ou autodeterminação. Reduzidas essas capacidades mentais, o que nós teremos? O semi-imputável. Veja que eu coloco aqui entre aspas, porque semi-imputável, entre aspas, porque existem autores que afirmam que, tecnicamente, a expressão semi-imputável é incorreta. A imputabilidade não teria meio termo. Imputabilidade é capacidade de entender e de se autocontrolar. Se os peritos constatam que a capacidade de entender era reduzida, ou de se autocontrolar estava diminuída, eles estão constatando, em verdade, que o sujeito tinha capacidade de entender e de se autocontrolar, embora menos que a média, mas tinha. E se ele tinha capacidade de entender e se autocontrolar, então ele era imputável, ele é um indivíduo imputável. Tecnicamente, eles afirmam, então, que a expressão adequada deveria ser não inimputável e semi-imputável, e sim inimputável, ok, quanto a essa, e o semi-imputável de capacidade reduzida. Imputável de capacidade reduzida. Ele tem capacidade de entender, porém a menor. Então, imputável de capacidade reduzida. No concurso público,
Eu acho que isso é um pouco de preciosismo demais. Sinceramente, porque o que a gente vê nos concursos? O examinador, ele usa na questão o termo semi-imputável. Ele usa essa expressão como corrente, como certa. E aí, a gente tem que ter aquele joguinho de cintura de, embora nós saibamos que há crítica à expressão semi-imputável, se o examinador utiliza, não somos nós que iremos corrigi-lo, não é? Doutor, qual a solução que o código impõe ao semi-imputável? Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma correção. E aí começa. Completamente louco, né? Não é verdade? Inimputável esse candidato, não é? Não, então, assim, eu acho que é um pouco de preciosismo. Eu acho que eu tenho obrigação, dever de ofício de alertar vocês, né, sobre esse questionamento, etc. Até porque vai que o examinador gosta de preciosismo e ele vem com esse tipo de crítica. Doutor, o senhor acha correta a expressão semi-imputável? Aí você, opa, é isso que ele quer. Ele quer que eu critique a expressão para dizer que o correto seria imputável de capacidade reduzida, etc. Legal. Se ele nem aborda essa questão, você vai semi-imputável e assim por diante. Bom, tudo bem. Então, deixando de lado o preciosismo, qual a solução que a lei impõe ao fato praticado pelo semi-imputável? Este é condenado ou absolvido? Recebe pena ou medida de segurança? Este, se for realmente quem praticou o crime, este sujeito será condenado. Condenado. O que só vem a comprovar que existe culpabilidade. Ele é culpável. E se existe a culpabilidade, existia a imputabilidade, não é? Os elementos estão presentes. Ele é condenado, com pena reduzida, mas é condenado. Colocar no quadro, de uma forma obviamente sintética, pelo pouco espaço que a gente tem. Mas, ó, o que acontece aqui, bem no cantinho, ó, é uma condenação com pena diminuída. Ou medida de segurança substitutiva. Vou te explicar um pouquinho essa questão. Então, é a condenação com pena diminuída. Ficou bem pequenininho, né? Desculpa, gente, mas enfim. Condenação com pena diminuída ou medida de segurança substitutiva. Primeiro, gente, é uma ou outra, hein? É pena ou medida de segurança. As duas, concomitantemente, não podem ser aplicadas. O nosso direito penal, nosso Código Penal, adota uma sistemática que não permite a imposição concomitante de pena e medida de segurança. Uma ou outra. Como é o nome do sistema que nós adotamos que permite a imposição só de uma e não das duas de forma cumulativa? Nós adotamos o sistema vicariante. No lugar, porque antes era o acolhido, até 84, no lugar do duplo binário. No duplo binário cabia pena mais medida de segurança. Então, no semi-imputável, lembra, o sistema é vicariante. Então, o juiz condena, reduz a pena e então substitui por medida de segurança. Depois, substitui por medida de segurança. Vamos lá? Algumas mais informações aí para a nossa legenda, né? Bastante coisa que a gente acrescenta paralelamente. Pessoal, que critério o juiz tem que levar em conta para definir se mantém a pena reduzida ou se substitui por medida de segurança? O que deve ser levado em conta? O que você acha, hein? Que o juiz tem que apreciar nessa decisão? O juiz tem que levar em conta a periculosidade do sujeito. Periculosidade. A lei fala em necessidade de tratamento, mas óbvio, o tratamento será necessário quando? Quando o sujeito for perigoso. Então é a periculosidade que vai ser levada em conta. Periculosidade. Periculosidade. Tá bom? Periculosidade. Vocês já ouviram falar em periculosidade real versus presumida? Já ouviram falar disso? A doutrina diz assim, ó. No caso do inimputável, o código adota a periculosidade presumida. No caso do semi-imputável, adota a periculosidade real. Entende ou não? Entende ou não o porquê? No caso do inimputável, o código adota a periculosidade presumida. No do semi, a periculosidade real. Vê se você supõe aí o porquê.
Qual é o pressuposto necessário para a aplicação da medida de segurança? Periculosidade. E aí, caiu a ficha? Entendeu por que não? Você viu que no inimputável, o juiz vai direto para a medida de segurança, não tem outra solução? Por isso, no caso do inimputável, o juiz é obrigado a aplicar a medida de segurança na sentença absolutória imprópria. Daí o porquê, no inimputável, a periculosidade é presumida. O juiz é obrigado a aplicar a medida de segurança, presume-se aí a periculosidade. No caso do semi-imputável, ela não é presumida, ela é real, ou seja, só se aplica ao semi a medida de segurança se ele realmente for perigoso, conforme a constatação pericial. Lógico, o juiz é que dá a última palavra, mas sem dúvida, não é? A perícia é um ponto fundamental para isso, tá bom? Entenderam aí que essa questão da periculosidade real versus presumida? É real no inimputável, é presumida no caso do semi-imputável. Bom, vamos lá. Outro detalhezinho, bem simples. No caso do semi-imputável, a pena é diminuída, não é? Sim. Ela deve ser diminuída de 1 a 2/3. A redução deve se operar de 1 a 2/3. Qual critério o juiz utiliza para balizar o quantum da redução? Reduzida de 1 a 2/3. Ok, mas o que é levado em conta para balizar o quantum? Vou reduzir só um pouquinho, 1/3. Vou reduzir metade. Vou reduzir 2/3. O que o juiz leva em conta? O quê? O semi-imputável, como são as capacidades mentais do semi-imputável? São o quê? Reduzidas. E a pena vai ser? Reduzida. Logo, o que o juiz leva em conta para balizar a redução da pena? O quanto reduzida é a capacidade mental, ou seja, quanto mais reduzida a capacidade mental, maior será a diminuição da pena. Não é? Quanto mais reduzida a capacidade mental, maior será a diminuição da pena. Quanto mais reduzida a capacidade mental, menor será, ou maior será, desculpe, o redutor. Tudo bem? Tranquilo? Anotaram? Diga. Ah, muito bem. Isso entra na terceira fase da dosimetria, não é? O juiz avalia causas de aumento e diminuição na terceira fase da dosimetria. Exatamente. É lá que o juiz vai fazer essa análise e vai definir a fração a ser utilizada na terceira fase da dosimetria. Olha, tem mais coisa que eu quero te perguntar, tudo desses detalhezinhos aí, né? Condenatória, absolutória, reduz, não reduz, periculosidade presumida, real. Tem um monte de coisa aí que dá para perguntar. Agora, tem uma pergunta que eu adoro essa pergunta, que é uma pergunta boa, uma pergunta que envolve aí um raciocíniozinho legal por parte do candidato. Mas eu quero que vocês já estejam preparados para ela no concurso. Ela tem várias versões, dá para fazer a mesma pergunta inventando um monte de coisa aí. Versões várias a respeito. A versão mais comum, anote aí, anote essa pergunta, importante, hein? Sentença que aplica medida de segurança interrompe a prescrição? Essa é uma primeira versão. Sentença que aplica medida de segurança interrompe a prescrição? Bom, só acrescentar uma informação para facilitar, já, até porque prescrição ainda não foi estudada, né? Vocês estudaram? Prescrição ainda não, né? Prescrição ainda não foi estudada, matéria que não foi estudada. Pessoal, que tipo de sentença interrompe a prescrição? Aí está perguntando se a sentença que aplica a medida de segurança interrompe a prescrição. Tá, mas que tipo de sentença interrompe a prescrição? Você precisa lembrar disso para poder responder. A sentença condenatória. Legal, então, lembrança necessária, premissa para responder, é que só a sentença condenatória interrompe a prescrição. Tá, com essa lembrança, te dei a dica, te dei de lambuja essa daí. Agora, por favor, qual seria a resposta? Sentença que aplica medida de segurança interrompe a prescrição? Sim ou não? Vamos olhar para a tela. Joga a tela na imagem. Olha lá. Sentença que aplica a medida de segurança interrompe a prescrição?
olha para a tela, não olha para mim não, olha lá para a tela, olha lá, consequência jurídica, tá lá, tá lá. Depende do quê? No caso do semi-imputável, interrompe porque é condenatória. No caso do inimputável, não interrompe porque é absolutória e imprópria. Viu que é uma perguntinha, não é? Tem um grauzinho de dificuldade aí considerável, né? A resposta é depende. No caso do semi-imputável, interrompe, porque é condenatória. No caso do inimputável, não, porque lá é absolutória. Absolutória imprópria, mas, enfim, é absolutória. Tudo bem, galera? Tranquilo? Puxa, mas dá para... Tem 1 milhão de versões a essa mesma pergunta. Quer só mais uma versãozinha dela? Mais uma versãozinha? Ó, sentença que aplica a medida de segurança gera reincidência? É fácil, gente, é fácil. Não, faz, trilha o caminho. Qual é o conceito de reincidência? Reincidente é o sujeito que pratica novo crime depois de condenado com trânsito em julgado por crime anterior. Matou, não matou? Sentença que aplica a medida de segurança gera reincidência? Qual é a resposta? É a mesma resposta. É a mesma resposta. Tá bom? 1 milhão de versões, a gente pode fazer 10 perguntas diferentes, a resposta vai ser igualzinha, não precisa nem mudar a redação. Tá bom? Tudo bem? É só o examinador brincar com os efeitos da condenação. Ele pega lá um dos milhares de efeitos da condenação e pergunta: sentença que é problema de segurança, gera esse efeito? Por exemplo, gera reincidência? Torna certa a obrigação de reparar o dano? É título executivo nocível? Permite o confisco dos bens? Ele vai. E qual é a sua resposta? Vai ser sempre: depende, excelência. No caso do inimputável, não, porque é absolutório. Se é imputável, sim, porque é condenatória. E aí, sendo condenatória, gera os efeitos da condenação. Fechou? Vamos para a próxima linha agora? Vamos lá. A próxima causa de inimputabilidade é a do artigo 27. Trata-se da menoridade penal. Menoridade penal. Importante lembrar que não é só o Código que declara serem penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, também a Constituição, no artigo 228, também o texto fundamental. Constituição tratou desse assunto, né? Nosso Constituinte quis botar um dedinho aí nesse tema. 228 da Constituição também declara serem inimputáveis os menores de 18 anos. Agora veja. Primeira questão. Nesse caso, o Código adota o chamado sistema biológico ou etiológico. Você sabe disso, não é? Em outras palavras, o inimputável em virtude da faixa etária será inimputável só pela idade que possui. Independente de se avaliar se essa idade comprometeu, de alguma forma, suas capacidades mentais. Com outras palavras, o sujeito pode ter 17 anos, plena capacidade mental de entender e autocontrolar-se, e mesmo assim será inimputável. Basta a constatação desta causa, ser menor de 18 anos. Legal. Isso é um ponto fácil, tranquilo. E óbvio, até porque a gente já estudou isso em temas anteriores do direito penal, lá no módulo 1, mas já falamos um pouco, né, já demos o subsídio aqui no comecinho da matéria, de imputabilidade, mas vou lá, dever de ofício. Galera, no momento dos tiros, o rapaz tinha 17 anos, aí a vítima é hospitalizada, morre 2 meses depois consumando-se o homicídio. Porém, quando ela falece, o autor dos disparos já havia completado 18. Imputável ou inimputável? Código Penal ou ECA? Qual é a resposta? Código Penal ou ECA? No momento do tiro ele tinha 17, no momento da consumação ele tinha 18. Código Penal ECA? É o ECA, porque vale o momento da ação ou omissão. É ECA, não é Código Penal. Tudo bem? Falando um pouquinho da Constituição, artigo 228, não é? A discussão que há em torno do artigo 228 consiste em saber se estamos diante de uma
Cláusula pétrea. Cláusula pétrea. Seria o artigo 228 da Constituição uma cláusula pétrea? Se for, nem emenda pode alterar essa regra. Quem argumenta que aí há uma cláusula pétrea, afirma que este é um direito fundamental. E pondera que, o Supremo até já admitiu isso, os direitos fundamentais não se limitam àqueles enumerados no artigo 5º da Constituição. Há outros espaços no texto fundamental, como já se reconheceu em matéria tributária, né? Então, teríamos aí um direito fundamental, o Supremo já admitiu mesmo que eles não se restringem ao artigo 5º, portanto, cláusula pétrea. Mas há quem não veja dessa forma. Há quem diga o seguinte: todos os direitos fundamentais ligados à área criminal, seja ao direito ou ao processo penal, foram reunidos no artigo 5º. De fato, o Constituinte reuniu inúmeras disposições de direito penal e processo penal no artigo 5º, qualificando-as como cláusula pétrea. Ora, se o Constituinte, em 88, reuniu tantos direitos fundamentais ligados à área penal no artigo 5º, e, ao tratar da minoridade penal, optou por discipliná-la no longínquo artigo 228 da Constituição, lá perto do finalzinho, isto sinaliza claramente que, para o Constituinte, jamais se pretendeu tratar dessa matéria como se cláusula pétrea fosse, porque quisesse fazê-lo, ele poderia numa penada, em vez de falar no 228, falar no artigo 5º, colocar mais um das dezenas de incisos ali. Coloca mais um. Ele podia ter feito, não fez. Por quê? Porque não pretendeu, em momento algum, que isso fosse cláusula pétrea. Tá legal? No concurso, é ou não é cláusula pétrea? É ou não é cláusula pétrea? Depende do concurso que você prestar. Tem um concurso que você tem que dizer que é cláusula pétrea, Defensoria Pública. Na prova da Defensoria, voltei. Você tem que dizer que é cláusula pétrea. Diga na Defensoria, é cláusula pétrea. Nos outros concursos, MP, Magistratura e Delegado, eu diria o seguinte: não há uma resposta obrigatória, mas eu sugiro dizer que não é cláusula pétrea. A sugestão é dizer que não é cláusula pétrea, tá bom? Lógico, pode ser que o examinador tenha uma opinião diferente, e aí eu sempre remeto àquilo que eu sempre, né, aquela advertência que eu sempre faço. A gente dá aqui uma orientação genérica que, obviamente, prevalece sobre a opinião do examinador na hora do exame, né? Aquele que for o responsável pela tua prova, é óbvio. Mas como orientação genérica, fica aí essa ressalva, tá bom? Às vezes no Ministério Público, o procurador de justiça que vai fazer a arguição em direito penal, ele pode ter uma opinião diferente, já foi promotor da infância, e aí tem uma visão mais protetiva do menor, da criança e do adolescente e tal. Bom, pode acontecer, mas a princípio, prefira dizer que não é cláusula pétrea em magistratura, MP e delegado de polícia. Show? Fechou? Para concluirmos essa parte da tabela, como já sabemos, nesse caso, é suficiente a constatação da causa, e a consequência jurídica será a aplicação do ECA, que qualifica o comportamento como ato infracional e prevê o quê? Qual a solução, a consequência que se pode impor a um ato infracional? O juiz da infância, em virtude disto, pode aplicar uma medida. Como é que se chama? Socioeducativa ou até uma outra, que se chama medida de proteção, né? Então, pode haver aí uma medida socioeducativa ou uma medida de proteção, protetiva. Medida socioeducativa, ficou pequenininho de novo aí, desculpa, gente. Medida socioeducativa ou medida protetiva, de proteção. Muito bem. Para adolescente é que se pode aplicar a medida socioeducativa, né? Para criança, só medida de proteção. Só de proteção. Adolescente pode pôr as duas, né? As duas podem ser impostas. Agora, criança, só medida de proteção. Tudo bem, gente? Tranquilo? Alguma dúvida aí sobre essa parte? Sim, não é fácil, né? A única discussão aí é se é cláusula pétrea ou não, no mais,
Não há muito o que se questionar. A gente poderia acrescentar como é que se prova a idade. A idade se prova por documento hábil. Súmula 74 do STJ. Coloca aí no anexo, aí na legenda. A idade se prova por documento hábil nos termos da súmula 74 do STJ. Súmula 74. Tudo bem? Em último caso, é possível fazer uma perícia, né? Se o sujeito nunca teve registro civil, não se sabe em absoluto sua idade, né? Enfim, a gente pode fazer uma perícia, um exame de idade óssea, um exame antropomórfico, enfim. Mas o critério, súmula 74, é documento hábil. Muito bem. Meus amigos, eu estou acompanhando aqui o Twitter, por enquanto recebi uma perguntinha ligada, na verdade é o artigo 26, essa pergunta chegou já faz 25 minutinhos, marca aqui a rede social. O meu amigo Alessio Marcelo perguntou sobre o incidente de insanidade mental, se o delegado pode instaurá-lo. Alessio, o delegado não pode instaurar incidente de insanidade mental, não. O que o delegado tem que fazer? Às vezes o delegado, durante a investigação, já verifica sinais que o indiciado tem algum comprometimento da sua saúde mental. O que o delegado deve fazer é representar ao juiz, para que o juiz instaure, para que o juiz instaure o incidente de insanidade mental. Tudo bem? Tranquilo? O juiz instaura, portaria, nomeia curador, quesitos, perícia, como o código descreve. Tá bom, Alessio? É isso. O delegado não pode instaurar incidente, viu? Ele representa para o juiz e o juiz é que se encarrega de ordenar esta instauração. Muito bem. Vamos lá. Agora o artigo 28, a terceira causa de inimputabilidade. Trata-se da embriaguez completa e involuntária. Embriaguez completa e involuntária. Uma questão da embriaguez? Uma embriaguez involuntária? O colega já está assim pensando, como é que alguém se embriaga involuntariamente? Por exemplo, vai visitar um alambique. Escorrega numa casca de banana, cai num tonel de pinga. Tenta respirar e só engole cachaça, tadinho. Aconteceu com você várias vezes, né, o colega aqui, tadinho. Aconteceu com ele várias vezes. Explica para a namorada, olha, aquela casca, ela já fala assim, a casca de banana de novo, né, sem vergonha. Muito bem. Não, estou brincando. Tem várias situações, a gente chega lá, tá bom? Fica tranquila. Existe a possibilidade aí da gente identificar uma embriaguez involuntária, tá bom? Sem ser a casca de banana. Mas, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa alertar é o seguinte. Antes de falar da embriaguez, o artigo 28 faz uma importante ressalva. Então, deixa eu te falar dessa ressalva. A oportunidade é essa para a gente tratar dela. Ele diz assim, a mim parece óbvio, né? Mas tem uma razão para essa obviedade. A emoção e a paixão não excluem o crime. Meio óbvio, né? Não é óbvio. Porque, gente, se a emoção excluísse o crime, como é que a gente ia punir alguma pessoa, algum ser humano? Porque o ser humano, alguma emoção, ele sente quando realiza, ainda mais um ato criminoso, né? Prazer, ódio, raiva, ansiedade, não sei, alguma coisa, felicidade, sei lá, alguma coisa esse sujeito sente, não é? Então, a emoção não pode excluir o crime. Menos ainda a paixão. Se a paixão excluísse o crime, coitadas das pessoas com quem o criminoso se apaixonasse. Não é verdade? Poderiam ser vítimas constantes de delitos que ele praticasse. Então, parece óbvio, eu acho óbvio dizer que a emoção e a paixão não excluem o crime, mas está escrito aí. Tudo bem. Agora, tem uma razão histórica para isso? Tem. E essa razão remonta à elaboração do Código em 1940. Essa ressalva foi uma forma, diria, firme de dizer na legislação penal que não mais se admitia o que era uma verdadeira indústria de absolvição que o código anterior ensejava, baseando-se em emoção, alegação de emoção e paixão.
Qual era o código anterior ao de 1940? Qual que era? Quase. Quase. Ela falou 89 e 91. 90, né? 89 foi a Proclamação da República, 91 foi a Constituição. O Código Penal estava no meio deles, né? O Código de 1890. O Código Penal de 1890 tinha uma excludente que era regida como a perturbação dos sentidos. Então, se o sujeito alegasse e demonstrasse de alguma forma que ao praticar o fato estava com os sentidos perturbados, decorrente de uma viva emoção ou de uma paixão incontrolável, ele era absolvido com aplauso da lei, absolvido com apoio no Código. Isso era uma indústria de absolvição. Um absurdo, era uma coisa assim calamitosa. Aí veio o legislador em 1940 e falou o seguinte, ó, vamos sinalizar claramente que é para acabar com isso. Essa é a razão da norma que hoje se encontra no artigo 28, declarar emoção e paixão não excluem o crime. A propósito da emoção, deixa eu fazer um comentário. Em tempos de Lei Maria da Penha, né, já pensou se a paixão excluísse o crime? Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Vem alegar, pai, estou apaixonado, ela me largou, fico perseguindo, fico dizendo, não, mas eu ameaço, é porque no fundo eu amo e quero que ela volte para mim. A Lei Maria da Penha facilita alguma coisa para esse sujeito? Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Gente, agora sobre emoção. Só um parênteses bem rapidinho. A emoção realmente não exclui o crime, mas dependendo da sua intensidade, pode reduzir a pena. Ou não? Pode, dependendo da sua intensidade, ela pode reduzir a pena. Você se lembra de artigos da nossa legislação que beneficiam o réu que agiu tomado por uma emoção, vamos dizer assim, para não entregar, de alta intensidade? Lá no homicídio doloso tem, na lesão dolosa tem, é o homicídio privilegiado, lesão privilegiada. Ok, no homicídio privilegiado e na lesão corporal privilegiada, que tipo de emoção permite a redução da pena? Violenta, né? A redução da pena se dá quando a gente, não precisa anotar isso não, pratica o fato sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Isso é matéria de penal especial, né? Se quiser anotar o artigo, é 121, parágrafo 1º e 129, parágrafo 4º. Pelo menos anota isso, depois, quando você estiver estudando, você confere. Só não vamos mudar a matéria, hein? Pelo amor de Deus. Penal especial é com o professor... Quem que é da homicídio? Vitor? Ah, não chegou ainda o módulo de penal especial. Ok, bom, vocês terão. Legal. Mas tem outra forma em que uma emoção menos intensa que essa também pode beneficiar o réu. Mas também o benefício não é tão bom quanto esse. Há uma maneira de a emoção configurar atenuante genérica. Lembra da emoção enquanto atenuante genérica? A emoção enquanto atenuante genérica está prevista no artigo 65, inciso 3º, letra C. 65, 3º, letra C. Parte final. Lá o código fala em praticar o fato sob influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Tá bom? 65, 3º, letra C. Mas, de qualquer maneira, excluir o crime, nunca, nunca, jamais, jamais. Não é jamais. Excluir o crime, jamais. Pessoal, vamos agora para a embriaguez? Ah, não, desculpa. Tem uma perguntinha aí que o examinador faz, ela é meio batidona, mas não posso deixar de abordar. Qual é a diferença entre emoção e paixão? Você tem que responder isso. Diga a ele, emoção, excelência, é o que eu sinto nesse instante. Paixão é o que eu nutro pela carreira que pretendo ingressar. Chavequeiro, né? Não faça isso, fica feio, fica feio. Muito bem. Emoção é um sentimento transitório, paixão é um sentimento duradouro. Não precisa falar mais que isso. Emoção é um sentimento transitório. Raiva, felicidade, ansiedade, sentimento transitório. A raiva passa, felicidade passa, vem e volta. Paixão, um sentimento duradouro.
O sujeito vai ficar apaixonado aí por dias, semanas, meses, anos, sei lá. Paixão é um sentimento duradouro. Tudo bem? Corinthians faz o gol. A emoção é fortíssima. Agora, o que eu sinto pelo Corinthians? Verdadeira paixão. Sem dúvida, não é? Não? Não rolou? Bom, enfim, tentei. Meus amigos, vamos para a embriaguez. Vamos lá. Embriaguez. A causa é embriaguez completa e voluntária, mas a gente precisa entender cada um dos conceitos. Vamos lá. Por incrível que pareça, vamos conceituar embriaguez. Professor, eu sei bem o que é isso, não precisa de definição. Sim, mas aí você vai chegar no concurso, o que você vai fazer? Vai dar exemplo? Melhor numa definiçãozinha, né? Vamos decorar a definiçãozinha para não ficar dando exemplo lá no concurso. Então vamos lá. Embriaguez. Embriaguez é a intoxicação aguda e transitória. Depois a gente volta lá para a tabela, viu? Intoxicação aguda e transitória, provocada pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos. Intoxicação aguda e transitória, provocada pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos. Muito bem. A embriaguez decorrente do álcool é algo, né, que, enfim, todos nós sabemos bem como é que funciona. Mas, e essa proveniente de substâncias de efeitos análogos? Tem um cuidado pequenininho que a gente tem que tomar. Se o examinador pedir para você ilustrar, exemplificar, apontar alguma substância que possa gerar um efeito similar ao álcool e, portanto, conduzir à embriaguez, o cuidado é não exemplificar com drogas ilícitas, não exemplificar com substâncias psicoativas. Não vem falar de maconha, cocaína, de êxtase, de sei lá o quê. Não, sabe por quê? Sabe por quê? Não por uma razão bioquímica. Ah, professor, meu pai é médico, ele disse que já... Não é nada, a razão não é bioquímica, a razão é jurídica. E qual é a razão jurídica pela qual a gente não pode ilustrar com substâncias psicoativas? Sabe qual é a razão jurídica? É porque a inimputabilidade decorrente da ingestão de substâncias psicoativas é regida pela lei antidrogas e não pelo Código Penal. Sim, existe a inimputabilidade derivada da ingestão de substâncias psicoativas. Existe, sem dúvida. Mas ela é regida pela lei antidrogas. Pela lei antidrogas. Ela está no artigo 45 da lei antidrogas. Então é uma questão de separarmos o alcance de cada dispositivo. O Código Penal não pode atingir as substâncias psicoativas porque há uma norma expressa que se aplica nesses casos. Tudo bem? Então fica a dúvida. Que exemplo eu posso dar? Drogas lícitas, medicamentos, outras substâncias químicas que não sejam psicoativas. Não é uma droga ali, um medicamento. Ó, a gente pensava lá, professor, como pode ter uma embriaguez involuntária? Como é que funciona aí? Imagina se o sujeito acorda no meio da noite, tonto com dor de cabeça, vai até o armarinho de remédio que tem na casa. E ele, no lugar da aspirina, um outro morador deixou um remédio tarja preta que o outro morador é que toma. Mas o sujeito, de noite, sonolento, dor de cabeça, no lugarzinho que fica a aspirina, ele foi lá, não teve dúvida, tomou aquele remédio. Perdeu completamente a capacidade de discernimento. Ele achou que estava tomando aspirina. O que nós teríamos aqui? Uma embriaguez, porque ela não precisa ser proveniente de álcool, né? Uma embriaguez que pode ser completa e foi involuntária. Tudo bem? Tranquilo? Vou dar outros exemplos daqui a pouco. Mas só para ilustrar a questão das substâncias de efeitos análogos, né? E alertar para esse cuidado da gente não apontar no exemplo as substâncias psicoativas. Legal. Sabemos o que é embriaguez, mas ela tem que ser completa. Vamos comentar rapidamente os níveis de embriaguez. Do ponto de vista da medicina, quando nós do direito falamos dos níveis de embriaguez, acho que faríamos rir os médicos. Tamanha a simplicidade com que nós tratamos esse assunto. Os médicos, porém, não vão prestar o concurso. Então, deixa eles rirem da nossa simplicidade
quanto aos níveis de embriaguez. Quais são? A embriaguez tem 3 níveis. O primeiro nível, nós chamamos de excitação. Excitação. Vocês já viram esse nível de excitação? O sujeito começou a beber, e aí fica desinibido, falante, alegre, conversador, não é? Você nunca ouve a voz do rapaz. Naquele dia ele está falante e tal, nossa, não é? Se soltando, se abrindo, contando coisas de sua vida íntima, não é? Uma coisa assim, está excitado, tamanha embriaguez. Nesse instante, nós ainda falamos de uma embriaguez incompleta. Mas o sujeito está feliz, continuou bebendo, até que atingiu o estágio seguinte, que nós chamamos de depressão. Neste estágio, os sentimentos estão à flor da pele. Alguns ficam nervosos, bravos, agressivos. Outros ficam extremamente emotivos, choram à toa. Meu Deus do céu, olha aquela abelha na flor. Chora. Abraça uma pessoa que não conhece. Você é meu melhor amigo, ninguém nunca me entendeu como você. É o chato, esse é o bêbado chato. O primeiro é o bêbado legal. Esse é o mala. É o mala. A embriaguez já é completa nesse caso. Embriaguez completa. Eu quero alertar que esse barulho, se vocês estão ouvindo aí nas unidades, está sendo feito por alguma furadeira em alguma parede aqui próxima, por favor. Não é um defeito do microfone ou qualquer outra coisa que você possa pensar. O sujeito que estava chato pra caramba continuou bebendo. Bebeu. Até uma hora que os amigos começam a procurá-lo e não o encontram mais. Salvo quando tropeçam nele mesmo. Está no chão ali caído. Estamos na última etapa. A fase da letargia. O sujeito está em coma alcoólico. Óbvio que a embriaguez aqui também é completa. Se o sujeito está em coma alcoólico, haveria algum crime cuja responsabilidade nós poderíamos isentar em virtude da embriaguez, se fosse involuntária? Porque os exemplos que eu dei aqui, só um detalhe, foram exemplos dos níveis de embriaguez, mas nos meus exemplos ela era voluntária. Nos meus exemplos a gente vai responder, hein? Tá, mas que tipo de crime se poderia analisar se o sujeito estava em coma alcoólico? Para saber se ele vai ser imputável ou inimputável, se ele vai responder ou não vai responder. Estava em coma alcoólico, como é que vai responder por alguma coisa? Que tipo de crime ele pode praticar? Está em coma. Crimes omissivos. Se o sujeito está na fase de letargia, a análise da responsabilidade penal pode se dar à luz de um crime omissivo. Lembra daquele primeiro exemplo da actus libri in causa, do maquinista, controlador? Ali era uma análise de crime omissivo. Ele tinha que ter acionado o desvio da composição e não fez. Não é? Pode ser um caso de embriaguez, né? Se embriagou de tal forma, mas ingeriu tanta bebida alcoólica, que entrou em coma alcoólico no momento de desviar o trem, não tinha a menor condição, estava em coma. Responde? Naquele caso, lógico que responde, por quê? Porque lá era um exemplo de embriaguez voluntária. Na embriaguez voluntária, teoria da actus libri in causa. Tá legal? Você já deve ter ouvido falar dessas mesmas fases de embriaguez através de designações animalescas, né? Enfim, fase do macaco, do leão, do porco, já ouviu falar? Não. Excitação é o macaco, depressão é o leão e letargia é o porco. No concurso a gente, obviamente, não vai usar essas referências, né? Nós vamos em excitação, depressão, letargia e está muito bom. Legal? Fechou? Gente, e agora vamos à questão da embriaguez involuntária. Vamos discernir quando é voluntária, e se aplica a teoria da actus libri in causa, de modo que o sujeito responde, quando é involuntária, aplicando-se o 28, afastando a responsabilidade, gerando a inimputabilidade. A gente vai ver depois como é que funciona na tabelinha. Então vamos lá, mais uma tela. A embriaguez voluntária. Em primeiro lugar, ocorre quando o sujeito tem consciência da substância que ingere.
Ele tem consciência da substância que ingere. Quais são as formas de embriaguez voluntária? Culposa, dolosa e pré-ordenada. Culposa, dolosa e pré-ordenada. Gente, embriaguez culposa é a que deriva do excesso imprudente no consumo. Creio seja a mais comum, né? Excesso imprudente no consumo. O sujeito, digamos, ingeriu pelo prazer da bebida, pelo prazer da companhia, pelo prazer daquele encontro social, mas exagerou na dose. Dolosa, aí é fácil supor, né? O sujeito quer se embriagar. Vou encher a cara, vou ficar bêbado. O indivíduo quer, existe a intenção de se embriagar. E a embriaguez pré-ordenada, o indivíduo se embriaga para cometer o crime. É óbvio, a mais grave de todas. Se embriaga para cometer o crime. Tanto é a mais grave de todas que quem pratica o fato sob estado de embriaguez pré-ordenada, só pela embriaguez pré-ordenada recebe uma agravante genérica. Agravante genérica que está no artigo 61, inciso 2º, letra L. 61, 2º, letra L. Letra L. Gente, olha, um detalhe. Então, nesses casos, ele vai responder pelo crime que praticou. Qual é a teoria que se aplica? Actus libere in causa. Mesmo que no momento do fato ele não tenha capacidade de discernimento, ele responde. Ele vai ser imputável. Por quê? Porque ele provocou antecipadamente em si mesmo aquela situação de supressão de capacidade mental. O detalhe, porém, é o seguinte. Quando se trata de embriaguez dolosa ou culposa, pré-ordenada é tranquilo, não tem nem dúvida, não precisa nem analisar isso. Mas quando se trata de embriaguez culposa ou dolosa, o sujeito se embriaga não para cometer o crime, não pensando em cometer o delito, não é? Na culposa, ele está consumindo pelo prazer da bebida, da companhia, etc, etc. Na dolosa, ele consome o álcool porque ele quer se embriagar, não pensando em cometer o crime, né? Nessas duas primeiras, ele não pensa em cometer o crime. Nelas, a teoria da actus libere in causa deve ser aplicada com uma pequena cautela, um pequeno cuidado, uma pequena exigência. Uma cautela, um cuidado que visa a impedir que haja responsabilidade penal objetiva. Impedir que haja responsabilidade penal objetiva. Qual é a cautela que, aplicada, impede a responsabilidade objetiva? A cautela é verificar se, no instante do consumo do álcool, da substância, enfim, verificar se, no momento, no instante do consumo da substância, o resultado que posteriormente o sujeito produziu era previsível. Verificar, no momento da ingestão da substância, se o resultado que o sujeito posteriormente produziu era previsível. Um exemplo básico, o sujeito está ali, sexta-feira, fim de expediente, bebendo com os amigos, e depois tem que pegar o carro, dirigir e voltar para sua casa. Mas ele, pelo prazer da companhia, aquela noite alegre, sexta-feira, acaba bebendo demais e quando vai pegar o automóvel está completamente embriagado, no caminho de casa atropela e mata uma pessoa. No momento que ele estava com os amigos, ele tinha como prever que, se tomasse a direção do veículo, estando daquela forma embriagado, poderia provocar um acidente? Isso é totalmente previsível. Qualquer ser humano, qualquer pessoa pode prever
que, tomando a direção de um veículo em estado de embriaguez, pode tirar a vida de outra pessoa, pode provocar uma morte. Né? Quantas não são as campanhas contra, de alerta aos perigos de dirigir embriagado? Então, nesse caso, tranquilo, mesmo que, lógico que não tinha intenção, né? Evidente que não, mas mesmo assim ele responde, não há nenhum perigo em se aplicar actos de brincaus, nenhuma ofensa à Constituição, não há responsabilidade penal objetiva, não há nada disso. Por quê? Porque no instante em que ingeria a substância, aquele resultado se revelava perfeitamente previsível. Perfeitamente previsível, tá bom? Agora, a involuntária, não é? Muito bem. A embriaguez involuntária, nos termos da lei, pode ser derivada de caso fortuito, ou força maior. Caso fortuito ou força maior. A embriaguez decorrente de caso fortuito é aquela absolutamente acidental. Acidental. O exemplo, né, que a gente dava lá, você te acorda no meio da noite com a dor de cabeça, em vez da aspirina, pega o tarja preta. Outro exemplo, você está na balada, tomando uma bebida que não tem nenhum teor alcoólico, mas alguém coloca uma substância na bebida. E ele perde a capacidade de discernimento, desconhecendo que foi inserido algo na bebida que ele estava tomando. Seria uma situação de absoluta, uma embriaguez, enfim, um estágio de comprometimento das capacidades mentais totalmente involuntário, não é? Alguém colocou a substância sem o seu conhecimento na bebida, que não tinha nenhum teor alcoólico, não é? E a embriaguez decorrente de força maior é aquela derivada de um ato de coação. Pode ser física, pode ser moral. Professor, mas alguém vai ser coagido a beber? É algo incomum, mas se a gente pensar em alguns trotes acadêmicos que são aplicados, né, tem veterano que coage mesmo o calouro a se embriagar. Como tem calouro que não vê a hora de ficar bêbado junto com o veterano, mas não é? Mas alguns podem ser coagidos. Tudo bem? Tranquilo? Dúvidas aí, gente, sobre embriaguez completa e involuntária? Podemos voltar para a tabela agora, para o preenchimento? Então, a gente já tem a definição da causa. Podemos, então, vamos lá, volta aí, tabela. Aqui. A gente vai fazer no artigo 28 a mesma, né? Você viu aí que o espaço é grande? A gente vai fazer a mesma divisão que fizemos no artigo 26. Né? Vamos separar aqui o espacinho em dois. Os motivos são semelhantes aos do artigo 26, porque a embriaguez completa e involuntária pode, nos termos da lei, conduzir a dois efeitos: a supressão das capacidades mentais ou sua diminuição. Ocorrendo a supressão, teremos o inimputável, verificando-se a redução, o semi, também entre aspas, lembra? O semi-imputável. Suprimidas, inimputável, reduzidas, semi-imputável. Mas veja, esse inimputável receberá uma absolvição própria. Este tem o que comemorar, a absolvição própria. E o semi-imputável, este será condenado com pena diminuída. Diminuída de 1 a 2/3, né? Como lá no 26. Mas qual a diferença? A diferença é que aqui não pode haver a aplicação de medida de segurança, como no 26. Aqui não pode ter medida de segurança. Então, suprimida a capacidade mental, a absolvição própria. Reduzida, condenação com pena reduzida. Em nenhum desses casos se aplica, em nenhum deles se aplica a medida de segurança. E nem tem mesmo que se aplicar, gente, porque esse sujeito não é perigoso.
Esse é o que se embriagou de forma involuntária. Ele não é perigoso, não detém periculosidade alguma. Não teria sentido impor medida de segurança no artigo 28. Veja, embriaguez patológica. O último comentário que eu queria fazer a respeito desse assunto, imputabilidade, é esse. Embriaguez patológica. Do que se trata? Embriaguez patológica. Patologia quer dizer doença, né? Lógico. O que é embriaguez patológica? É o alcoolismo, gente. Alcoolismo, o sujeito é alcoólatra. A própria medicina enumera o alcoolismo como doença mental. Está lá no CID, Código Internacional de Doenças. Bom, como o direito penal trata o alcoólatra que comete crime? Se a medicina diz que alcoolismo é doença mental, como o direito penal irá tratar esse sujeito? Com base no artigo 26. 26. Mas, professor, então vai ser inimputável como o do 28? Como o do 28, não. O do 26 é perigoso e, por isso, recebe medida de segurança. Se você, como juiz, julga um caso de alcoolismo, o sujeito praticou crime sendo alcoólatra, será com base no artigo 26 que você terá que decidir, aplicando, então, eventualmente, uma medida de segurança. Tá bom? É isso, gente. Fechou, então, o estudo da imputabilidade. Vamos ao segundo elemento da culpabilidade. Já vimos o in, vamos agora ao po. Lembra do IMPOEX? Po quer dizer o quê? Potencial consciência da ilicitude. Vamos lá. Potencial consciência da ilicitude. O artigo que trata desse tema é o 21. 21 do Código Penal. Potencial consciência da ilicitude. Bom, vamos lá. Começar definindo, colocando aí algumas informações preliminares bem relevantes, e aí a gente passa para o estudo da disciplina dessa figura. O que significa potencial consciência da ilicitude? Quem quiser anotar, fica à vontade. Trata-se da possibilidade de conhecer o caráter ilícito do fato. Possibilidade de conhecer o caráter ilícito do fato. Mas, me ajuda, possibilidade de conhecer o caráter ilícito do fato. Agora há pouco nós falamos de imputabilidade, e a imputabilidade era a capacidade mental de entender o caráter ilícito do fato e de se autocontrolar. Não era isso a imputabilidade? Era. Aí a gente vem agora e fala em possibilidade de conhecer o caráter ilícito do fato. Qual é a diferença crucial entre a imputabilidade e a potencial consciência de ilicitude? Porque tem uma diferença crucial. Qual é? Qual é? Olha, se é uma diferença crucial, que eu acho que você tem que perceber, é a seguinte. A imputabilidade é um exame de capacidade mental. Na imputabilidade, avalia-se o sujeito do ponto de vista médico, se ele tem condição mental de compreender ou de se autocontrolar. Pode ser que o indivíduo tenha uma deficiência mental tão importante que, por mais que se explique, ele não entende, não tem capacidade mental para entender. E a potencial consciência da ilicitude? Não é uma avaliação que se baseia na condição mental. Se baseia em quê? Ela se baseia na informação cultural. Nós só avaliaremos potencial consciência da ilicitude se primeiro verificarmos que o indivíduo tem capacidade mental de entender. Tendo capacidade mental de entender, agora eu vou avaliar. Mas ele sabia? Ele tinha possibilidade de conhecer a ilicitude do fato? Do ponto de vista cultural. Tanto que, repito, a imputabilidade deve ser avaliada sempre com apoio em perícia, médico, psiquiatra vai nos ajudar.
Potencial consciência da ilicitude é um exame que independe de médico. É um exame sobre a formação cultural, sobre o desenvolvimento e o conhecimento cultural do acusado. Tudo bem? Por exemplo, imaginem uma tribo indígena, um exemplo bem extremo, né? Uma tribo indígena que decida se afastar completamente da nossa cultura, criando seus descendentes, seguindo os preceitos dos ancestrais. Então, totalmente afastado do homem branco, criando ali os descendentes segundo a tradição indígena. Nasce lá um índiozinho, super inteligente, hábil, predestinado a ser o cacique da tribo. Esse índiozinho completa 18 anos, é um jovem hábil, inteligente, sagaz, porém curioso, e resolve transpor os limites daquela aldeia indígena e acaba chegando a um vilarejo. Quando chega no vilarejo, completamente nu, ele já percebe que sua presença provoca um certo constrangimento nas pessoas que ficam, né, observando assustadas a sua presença. E ele, sagaz, nota que, diferente dos demais, ele está sem qualquer, digamos, cobertura no seu corpo, e todos aqueles cobrem com alguma coisa o seu corpo. E ele percebe que aquilo que as pessoas colocam no corpo estão ali disponíveis, bem próximo a ele. E ele então pega esses panos e se cobre como os outros. Ele não entende que era uma loja, que aquilo era monstruário e que aquela roupa tinha que comprar. Ele pegou, viu ali pendurada. Como ele vê pendurada, sei lá, uma fruta na árvore, ele pega e come quando está com fome. A analogia mental que ele fez foi essa, porque ele é inteligente, ele só não sabia, não tinha informação cultural, a base cultural necessária para entender. Posse, patrimônio, loja, comércio, dinheiro, não é? Compra e venda. Mas já imagina. E ainda, para arrematar a história, na pracinha da cidade, ele vê uma moça bonita, e ele lembra do conselho que o pai deu. Falou assim, filho, tem que expressar o sentimento, para, né, marcar a posição. E ele expressa o sentimento, marca a posição, praticando aquilo que nós chamaríamos de importunação ofensiva ao pudor, que é uma contravenção penal. Ele foi de uma forma muito enfática, e acabou importunando ofensivamente o pudor daquela moça que estava na praça. Bom, ele praticou um ato obsceno ao caminhar nu pela cidade, né, teoricamente um ato obsceno, um furto e uma contravenção penal. Mas esse é um caso evidente que o índio não tinha a menor possibilidade, pela formação cultural que teve, de conhecer a ilicitude dos atos praticados. Ele jamais teve acesso à informação que permitiria conhecer a ilicitude desses comportamentos. É esse o sujeito que o Código Penal diz: você vai ser absolvido porque não há potencial consciência da ilicitude. Agora deixa eu ver se você capta. Potencial consciência da ilicitude tem relação direta, total e absoluta com uma modalidade de erro. Qual é a modalidade de erro que se verifica nos casos em que não há potencial consciência da ilicitude? Nós temos, lembra, o erro de tipo e o erro de proibição. Qual dos dois? Erro de proibição. Total erro de proibição. Total desconhecimento acerca da proibição. Total e absoluto erro de proibição. Vou dar outros exemplos, né, mas esse é um exemplo de abertura para a gente começar a compreender bem a ideia de potencial consciência da ilicitude. Tá bom? Deixa eu marcar lá no quadro, então, não é? Potencial consciência da ilicitude. Não é? É algo que tem a ver com a figura do erro de proibição. Erro de proibição. Erro de proibição. Olha só. Se você observar o texto do artigo 21, você vai perceber que, antes dele falar do erro de proibição, da falta da consciência da ilicitude, ele faz uma advertência importante, que na verdade é um princípio geral de direito. O artigo 21 começa dizendo: o desconhecimento da lei é inexcusável.
O que pode isentar o réu de pena é desconhecer o caráter ilícito do fato. Agora, desconhecer a lei não ajuda ninguém a impedir que responda pelo crime. Princípio geral de direito, não é, pessoal? Lembra? Ignorância leges neminem excusati. Ignorância leges neminem excusati. Não fosse assim, né? Seria fácil evitar a punição criminal. O curso superior menos vantajoso seria o de direito, né? Porque só nós é que teríamos obrigação de cumprir a lei. Mas não tem nada a ver, né? O desconhecimento da lei é totalmente inexcusável. Mas veja, o que o Código declara como inexcusável, até para você perceber a diferença, é o seguinte: é a atitude daquele sujeito que sabe que está fazendo coisa errada, mas não conhece a lei, não conhece o regramento legal, nunca leu o artigo, não é? Quer dizer, isso é irrelevante. Pessoal, saber o certo e o errado é um conhecimento de fundo cultural, que independe da ciência das leis. Todos nós temos condição e já sabíamos discernir certo e errado na vida em sociedade antes de fazer a faculdade de Direito. Ou só quando você entrou no primeiro ano da faculdade é que se aprendeu o que é certo e o que é errado? Tua mãe, teu pai, teus avós, tua família, teus amigos, a sociedade, não é? Tudo isso nos ensina ao longo da nossa criação o que é certo e o que é errado. Nossa experiência nos ensina o que é certo e o que é errado, não é? Então essa é uma informação cultural. O que o Código diz ser inexcusável, o tal desconhecimento da lei, se aplica àqueles casos em que o sujeito tem noção que está fazendo coisa errada, ele sabe que é errado, ele sabe, tem a má-fezinha ali, né? Tem aquela má índole ali, aquela má-fezinha, ele sabe que está fazendo coisa errada, prejudicando alguém, enganando alguém, ele tem ali aquela má-fezinha. Não conhece, entretanto, o texto legal. Não sabe como aquilo é disciplinado, não sabe se aquilo é crime, se é ilícito civil, não sabe que consequência vai dar, se dá cadeia, se não dá, mas ele sabe que está fazendo coisa errada. Diferente do nosso índio. O nosso índio não faz a menor ideia e nem condição, nem possibilidade de conhecimento da ilicitude do fato tinha pela forma como foi criado até aquele dia. Fechou? Bom, vamos lá. Introdução feita. Agora, como é que se avalia, por parte do magistrado, a potencial consciência da ilicitude? O juiz deve organizar essa análise elaborando duas questões. Uma pergunta, em 99% dos casos, já é suficiente para ele constatar, para ele dar por encerrada essa análise. É muito raro, pessoal, olha o exemplo que a gente teve que utilizar do índio. É muito raro encontrarmos alguém que não tenha nem possibilidade de conhecer o caráter ilícito do ato que praticou. Na maioria dos casos, o juiz percebe de plano que o sujeito tinha pleno conhecimento, plena noção da ilicitude. Bom, mas vamos lá, como é que se organiza isso? Primeira pergunta é: o réu tinha conhecimento da ilicitude, do caráter ilícito, enfim, da ilicitude do fato? O réu tinha conhecimento da ilicitude do fato? O sujeito sabia que estava fazendo coisa errada? Meus amigos, futuros juízes, futuras magistradas, imagina você julgando um sujeito por roubo, furto, estelionato, tráfico. Mas você tem que se perguntar, será que ele sabia que estava fazendo coisa errada? Como é que você vai responder essa questão hipotética em todos ou quase todos os casos que você tiver que julgar? Evidente que sabia. É óbvio que sim. E se você de plano já percebe que o sujeito conhecia a ilicitude do fato, pode encerrar a análise. Ele não só tinha potencial, como tinha total conhecimento da ilicitude do fato. A maior prova que ele tinha possibilidade de conhecer é verificar que ele conhece. Tudo bem? Se a resposta for afirmativa, como será na maioria dos casos, então você já concluiu. Existe a potencial consciência da ilicitude, e aí você encerra com o próximo elemento da culpabilidade. Vamos organizar isso aqui, esquematicamente, fica assim.
O réu tinha conhecimento da ilicitude do fato? Sim. Conclusão. Existe potencial consciência da ilicitude. E você, então, passa a análise do terceiro elemento da culpabilidade. Acabou, tchau, vai embora. Constatada e conferida a potencial consciência da ilicitude. Tranquilo. Agora, vai que você está julgando um sujeito como o nosso índio. E a resposta é negativa. Não, ele não tinha conhecimento da ilicitude do fato. Pessoal, essa prova tem que ser feita pela defesa, né? É verdade que tem um indúbio pro réu, mas essa prova tem que ser feita pela defesa. Ah, mas o meu cliente não sabia. Então tem que provar, filho. Não adianta alegar só, né? Quem alega prova, diz o CPP. Mas enfim. O réu tinha conhecimento da ilicitude do fato? Suponha que não. Se a resposta for negativa, o que nós podemos afirmar, digamos, nós retiraremos aqui uma conclusão parcial. Se a resposta for negativa, a gente pode dizer o seguinte: o sujeito incorreu em erro de proibição. Sim, porque se o fato era ilícito e o sujeito desconhecia a ilicitude porque julgou permitida a conduta, então ele errou sobre a proibição. Erro de proibição. Só que esse erro de proibição pode ser evitável ou inevitável. Ele não sabia, mas pode ser que ele tivesse condições de saber. Ou pode ser que não. Isso nós só saberemos na próxima questão. Então, aqui o não conduz à constatação de um erro de proibição, que nos obriga a formular a segunda questão. E nessa segunda questão verificaremos se ele tinha possibilidade de saber o que vimos que ele não sabia. Veremos na próxima pergunta, com outras palavras, o nível, a intensidade desse erro de proibição, se podia ou não ser evitado. A segunda pergunta qual é? Posso mudar aqui a tela? Tá. Segunda pergunta é para saber se o réu tinha potencial ou possibilidade de conhecer a ilicitude do fato. A gente já sabe que ele não tinha esse conhecimento, veremos agora se ele tinha potencial para isso. O índio nem potencial tinha, né, pessoal? Daquela forma como foi criado, nem possibilidade. O réu tinha possibilidade de conhecer o caráter ilícito do fato? Pessoal, se a resposta for afirmativa, então nós teremos um erro de proibição. O quê? Que nível será esse erro de proibição? Evitável. O evitável é excusável ou inexcusável? O evitar, tinha como evitar, então não tem desculpa, né? Tinha como evitar, não tem desculpa. O evitável é inexcusável. Esse é o erro de proibição, evitável ou inexcusável. Qual consequência ele acarreta? O réu é condenado, né? Existe a potencial consciência da ilicitude, se ele tinha como evitar, então ele tinha possibilidade. Nesse caso, então, há potencial consciência da ilicitude. Ele não tinha consciência da ilicitude, mas potencial ele tinha, possibilidade ele tinha. O elemento é potencial, e não real, atual, né? Há potencial consciência da ilicitude, muito embora nesse caso fique o acusado sujeito a uma pena reduzida, viu? A lei o sujeita a uma pena reduzida de 1/6 a 1/3. Muito bem. Se, finalmente, a resposta for negativa, não, nem possibilidade, como no nosso índio. Aí teremos um erro de proibição inevitável e, portanto, excusável. Inevitável e, portanto, excusável. É isso aí. E se o erro de proibição for
dessa intensidade, não há potencial consciência da ilicitude, não há PCI. Não há PCI. Se não há PCI, não há culpabilidade. Se não há culpabilidade, não há pena. Aqui o réu será isento de pena, haverá a isenção de pena. Isenção de pena. Por erro de proibição inevitável. Tudo bem? Tranquilo? É assim que a gente faz a análise, né, do erro de proibição, se evitável ou inevitável. Tranquilo? Entenderam direitinho? Terceiro elemento da culpabilidade. Lembra qual é? Impo ex. E o ex significa exigibilidade de conduta diversa. Vamos lá, número 3, é o ex. Vamos aí, liga aqui. 3, legal, funcionou. Exigibilidade de conduta diversa. Artigo 22 do Código Penal. 22. Este artigo prevê duas causas que excluem o elemento em análise. Portanto, como a doutrina gosta de chamá-las, duas causas legais de inexigibilidade de conduta diversa. Duas causas legais de inexigibilidade de conduta diversa. São elas: a coação, espacinho, irresistível, e a obediência hierárquica. Deixei um espacinho na esperança de que você me ajude a preenchê-lo, porque existem duas modalidades de coação, física e moral. Qual torna inexigível outra conduta? A coação moral. Coação moral irresistível. Coação moral. Porque a coação física irresistível, lógico, também beneficia a vítima da coação, porém de outra forma. A coação física irresistível, o que faz? Torna a conduta atípica, não é? Porque não há conduta em verdade, o ato é involuntário. Não é? Então, o que tem a ver com culpabilidade é mesmo essa coação moral irresistível, e a outra figura, rara, a tal da obediência hierárquica. Agora, o que exatamente se entende por coação moral irresistível e o que é obediência hierárquica? Matéria para falarmos na segunda-feira. Meus amigos, obrigado pela atenção de todos vocês, um grande abraço, bom final de semana, nos vemos na segunda, até lá.